Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela honra. É uma alegria imensa estar aqui nessa casa. Nós somos amigos, somos da família. Nos sentimos assim. E para a gente é uma honra estar servindo. Sempre que a gente vem aqui, o Senhor derrama algo muito bonito, muito lindo sobre nós. Essa casa que eu amo tanto, o apóstolo Feitosa, Kátia, essa casa linda, meus amigos Wesley e a Áquila congregam conosco, são ovelhas da casa do Mevan Campinas, e sua família toda aí, né, Pedrão? Toda a casa aí, e servem o Brasil, servem as nações com esse dom que o Senhor lhes confiou. Uma casa sacerdotal que caminha em integridade, caminha debaixo de pastoreio, e sou muito feliz tê-los conosco, vê-los aqui, esse time maravilhoso. Faltou aquele negocinho assim, igual o judeu, aquela tirinha aqui, faltou, irmão. E eu vou ler uma palavra com você, que está em Êxodo, no capítulo 8. Quando foi falado que não tinha pressa para ir embora, ouvi bastante amém. Quero ver se era verdade, era só educação. Já falei aqui uma vez, eu sempre gosto de fazer um acordo, né? De ninguém olhar para o relógio, nem eu nem vocês. Eu não olho para não sentir culpa, você não olha para não dar raiva, e se a gente acertar isso agora no começo, vai bem até o fim. Senhor, obrigado. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Oramos pela tua santa, gloriosa e bendita palavra em nosso meio. Clamamos para que esse vaso de barro, pelo teu sangue, pelo teu azeite de amor, tua palavra possa passar de forma viva. Aquela palavra, essa palavra, a que procede de ti. Tudo que procede de ti vem como uma condição para operar aquilo que a palavra é liberada, é falada. Eu oro, Deus, por essa graça transformadora, por meio da tua palavra nesse lugar. Gostaria que você prestasse atenção nessa passagem que diz assim: disse, pois, o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Todos os teus territórios. Versículo 3: o rio produzirá rã em abundância, que subirão e estarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, na casa dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos, nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estenda a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as rãs do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. Versículo 8: chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixaria ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me, digna-te dizer-me, quando é
que hei de rogar por ti ao Senhor, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, das tuas casas, e fique somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Bom, estamos numa conferência, a conferência Origem de todos os anos, mas cada ano ela traz um tema, e o tema dessa conferência é sobre a glória de Deus. E a glória de Deus, a Bíblia deixa clara que ela tem peso. Ela tem peso, porque ela vem de cima para baixo. E o maior desafio para todos nós sempre foi estar numa condição estrutural que comportasse a medida do peso que está sendo derramado da glória de Deus. Porque a glória de Deus ela é derramada por medidas segundo a capacidade. Então, e a Bíblia fala sobre o peso da glória de Deus. Então, você está sentado numa cadeira que ela foi estruturada para receber o teu peso. E a glória de Deus, ela sempre procurou um lugar na terra para ser hospedada. E se a gente for pensar, e se a gente tivesse que escrever numa prova de teologia qualquer, num teste, escreva a glória de Deus com um só nome, um único nome. Não vai falar um conceito, você não vai falar uma frase, não vai dar exemplos, não, um nome. A glória de Deus, significada num nome, é claro que todos diriam Jesus. Jesus é a glória de Deus, amém? Agora, quando ele decidiu encarnar e vir para a terra, uma coisa que não havia para ele, uma hospedagem. A glória de Deus nunca foi problema para ela descer, sempre é uma questão de hospedagem. Então eu sei que entre hoje e amanhã a glória de Deus vai ser ministrada e também vai ser liberada. Mas hoje, se você me permite, eu quero entregar uma palavra pastoral que prepara um caminho para a glória de Deus vir na sua multiforma. O Senhor, nesse domingo, o Senhor me deu uma palavra qual eu pude lavar a igreja. Inclusive voltei para ministrá-la no domingo à noite, para que toda a igreja fosse lavada por essa palavra. Uma palavra pastoral, mas que dá caminhos práticos de você compreender um princípio e uma praticidade na minha e na sua vida, para preparar a hospedagem da glória de Deus. Nós estamos no mês de dezembro, ainda estamos na primeira parte, quem sabe ainda podemos chamar de início de dezembro. Só que é interessante porque é no início de um fim. Nós estamos na primeira parte, no sentido do mês de dezembro, mas quando a gente pensa no ano, nós estamos no fim do ano. E uma das coisas que eu posso me atentar, é que o Senhor, Ele estabeleceu dentro do nosso templo ciclos de tempos. Se você pensar, Deus está na eternidade, Deus mora na eternidade, Ele, na verdade, Ele é o Pai da eternidade. Então Ele é atemporal, mas dentro da nossa realidade humana, o Senhor criou tempo. Ele criou um templo, e o crescimento do homem, da mulher e de todas as coisas passa pelos ciclos dos tempos. Deus se move na terra por meio de ciclos, e Deus estabeleceu inclusive astros que colaboram para isso. Eu acho que é Gênesis capítulo 1, versículo 14, se eu não me engano. A Bíblia vai falar para mim e para você que Deus criou astros como sol, lua, as estrelas, e eles são demarcadores. Não sei se está aqui. Haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazer separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos.
Então, Deus estabeleceu, inclusive, os astros como sinais que são demarcadores de tempos. E a Bíblia fala sobre o fim do tempo, é uma realidade, mas a Bíblia também fala sobre os finais dos tempos. Eu vou repetir isso. Uma coisa é o fim do tempo, ou melhor, uma coisa é o tempo do fim, quando o Senhor estabelecerá todas as coisas. Outra coisa é os finais dos tempos. Isso está no plural, porque são tempos que se encerram na terra. Quantos estão comigo? E Deus se move por meio de ciclos. E Deus estabeleceu na natureza, no nosso cosmos, movimentos cíclicos. E eu gosto de pensar, por exemplo, que o ciclo de um dia, ele acontece em 2 estações. Deus separou, pode colocar versículo 14, por favor. Gênesis 1, vai falar que ele separou noite e dia. E se você pensar noite e dia como 6 horas da tarde até 6 horas da manhã, noite, e 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, dia, você vê que uma noite e um dia, ela conclui um ciclo de 24 horas, e a gente chama isso de dia. A gente chama isso de dia. Quando encerra um dia, a gente toma banho, muda de roupa, a gente reorganiza, vai no calendário. Você diz, ontem era dia tal, hoje é dia tal. Muda o dia da semana, muda o dia do mês. E o que acontece? Acontece que existe ciclo dentro de ciclos. É aquilo que nós temos em Ezequiel, no trono de Deus, as rodas de Ezequiel. Quantos lembram que eram rodas dentro de rodas? Porque são ciclos dentro de ciclos. Então nós temos 24 horas que formam um dia, é um ciclo de um dia. E nós temos um ciclo de uma semana, que são 7 dias. Então um dia é um ciclo dentro do ciclo semanal. E a lua vai nos ajudar em 4 fases a nos entregar o mês. Aí nós temos um ciclo de 4 semanas, é um mês. Aqui já temos um ciclo dentro de um ciclo dentro de um ciclo. E temos também, então, 12 meses nós temos um ano. Aí nós temos um ciclo macro. Quando você tem um ciclo de um dia, você troca de roupa, você toma banho, você arruma o material da escola tudo de novo, faz a lição do dia seguinte. Quando você tem o ciclo de uma semana, aí você já tem um dia de descanso. Já é um dia de descanso que você tem, porque é um ciclo de 7 dias. Ou você descansa no sábado, ou no domingo normalmente. E quando chega no final do mês, aí já é um ciclo maior, que aí já vira. Se você não pagou a parcela desse mês, já dobra. Se você não pagou tal coisa, daqui a pouco você pode olhar na frente da sua casa, alguém subindo no poste. Na verdade, por quê? Porque cada encerramento de um ciclo chama a gente para um corte que libera você para entrar no próximo ciclo limpo, totalmente apto para ser abençoado pela próxima fase. Por exemplo, o ciclo de um dia. Quem aqui já não chegou em casa, acabou o dia e você deveria ter feito tal coisa durante o dia, não fez? É à noite mesmo que você vai fazer isso. Não posso dormir sem fazer isso, eu deixei para trás. Ok. E de repente você não conseguiu fazer, jogou para o outro dia que não conseguiu fazer. Quando chega no sábado, no domingo, aí você diz, é obrigado a fazer. Quem entende o que eu estou falando? Amém. Deus se move por meio de ciclos. E quando você conclui o ciclo de um ano, quando conclui o ciclo de um ano, as empresas começam a fazer balanço. Elas fazem um balanço. Elas vão saber como é que foi o rendimento financeiro, como é que foi o desempenho da empresa, o quanto percentual ela cresceu. Ela tem que se organizar financeiramente para prestar conta para o leão, para o imposto de renda sobre o ano que ela teve. Eu gostaria de dizer para você que quem criou os ciclos foi Deus. E quando chega o final do ano, você tem um ciclo inteiro. Você canta parabéns quando você faz um ano de vida. Quando você vira dezembro para janeiro, você rasga todo o calendário. Você muda de ano na escola. É um ciclo maior, a gente estoura foguete, não é verdade? Mas acontece uma coisa no mês de dezembro.
Assim como as empresas fazem os seus balanços, fazem as suas contabilidades, uma coisa que acontece é que consciente ou inconscientemente, quando chega o mês de dezembro, tua alma faz um balanço do ano. Quer você perceba, quer você não perceba, sua alma faz um balanço. Ela começa a entregar um extrato emocional para você. Você começa a se perceber triste, frustrado, ou quem sabe alegre, eufórico, às vezes por coisas que você nem tem a dimensão, você não conseguiria botar num papel, seu cognitivo não consegue nem às vezes responder para isso, mas a alma começa a entregar um extrato, porque é da natureza de Deus colocar dentro do nosso tempo uma vivência por meio de ciclos. E de repente, dentro do mês de dezembro, você começa a se sentir frustrado por alguma coisa, percebendo ou não, sua alma começa a entregar um extrato. Talvez ela esteja triste por coisas que são legítimas, que elas precisam ser realmente consertadas. De repente ela pode estar frustrada e triste por coisas que não. Ela só precisa ser lembrada pelo Espírito que talvez a perda que ela teve esse ano, o recuo que ela teve esse ano, foi uma decisão que foi tomada no começo do ano. Talvez alguém decidiu que esse ano ia ganhar menos financeiramente, mas ia dar uma atenção maior para casa, ia dar uma atenção maior para o casamento, ia dar uma atenção maior para o filho. E vai chegando em dezembro, pode ser que a alma está gritando, porque foi um ano que ela não se divertiu como nos outros tempos, ela não fez coisas boas que ela gostaria de fazer como nos outros tempos, e ela começa a entregar um extrato negativo, e ela precisa ser lembrada que não tem perda, não tem derrota nisso. Ela está num caminho que ela programou, é um recuo para avanço sobre valores maiores que você decidiu investir. O fato é que a nossa alma vai entregando um extrato, e ela precisa ser alinhada pelo Espírito para saber se ela realmente tem o direito de reivindicar, então precisa ser abastecida, ou ela precisa ser lembrada que não é ela que governa. Mas o fato é que ela vai entregando extratos para nós, porque o mês de dezembro ele vai fazendo um balanço. E sabe de uma coisa? A coisa que quando você começa com um ciclo de um dia, como eu falei, você começa a trabalhar, e de repente coisas que ficaram para trás durante o dia, que você chegou à noite, você teria que colocar aquilo em ordem. Algumas pessoas levantam 2 horas mais cedo para fazer a tarefa da escola, fazer o trabalho da faculdade que tem que entregar de manhã cedo, era para ter feito ontem, não fez. Outros, alguém já sabe o que eu estou falando aqui. Mas de repente você não faz isso, e fica aquilo para o dia seguinte, e o dia seguinte acabou ficando mais curto, porque você deixou o dia anterior, coisas que você deveria ter resolvido, não resolveu, acumular no dia seguinte. E por causa disso, com o acúmulo, aquilo foi para o outro dia, até que fecha um ciclo de uma semana. E você precisa dar uma de doido, escolher perder o sábado ou perder o domingo, para você não entrar na dita segunda-feira com um acúmulo não só de um dia, mas da semana, porque aquilo vai pesando. E se não pesa necessariamente no corpo, mas pesa no inconsciente, a gente sabe que aquilo tem que fazer e não é feito. E de repente passa mais um sábado, mais um domingo, e daqui a pouco você diz: eu não posso virar o mês assim. E às vezes vira, e aquilo vai ficando pior. Mas Êxodo capítulo 8, versículo 1, Deus vai falar, coloque para nós por favor. Chega até Faraó e diz-lhe: deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo próximo: se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com as rãs todos os teus territórios. Nós estamos falando de um momento de tomadas de territórios, ou de perdas de territórios. E aqui nós temos uma realidade. Deus fala, Moisés vai a Faraó, e diz que Faraó, que se ele não liberar o meu povo para me sacrificar no deserto, eu vou liberar rãs sobre toda a sua casa. Vai ter rã na sua casa, vai ter rã no seu quarto de dormir, vai ter rã no seu leito, vai ter rã nas suas amassadeiras, ou seja, vai ter rã na sua vida. Essa rã vai para os seus lugares mais íntimos, que é o seu quarto. Essa rã vai estar no teu leito, ela vai afetar a tua vida íntima como casal.
Essa rã vai estar nos teus oficiais, as pessoas que estão abaixo de ti, elas vão ser afetadas por essa rã. Ela vai estar no teu povo, aquilo como sociedade, você vai fazer com que essas rãs, elas toquem a sociedade. Agora eu gostaria de pensar no fator, que eram essas rãs. A rã é de Deus, amém, irmão? Que foi Deus que criou a rã. Mas ela tem uma simbologia de praga no Egito. A mosca tem uma simbologia de praga até hoje, é miserável. A gente precisa saber o que Deus criou, mas elementos que foram pedagogicamente ilustrados por um espírito. Por deuses do Egito, espíritos, movimentos no reino espiritual. Ainda que tudo que veio é Deus que criou. Aquele búzio que aquela pessoa usa de forma indevida, mas se você for lá na praia, foi Deus que criou aquilo lá. Você pode pegar, brincar, não está endemonizado. Mas quando você pensa nas rãs, você pensa sobre um espírito, que ele tem uma movimentação na procrastinação, no acúmulo de coisas que a gente deixa para o dia seguinte. Sabe que está ali, que tem que limpar, sabe que está ali, que tem que remover, sabe que está ali, que tem que resolver, mas não resolve, não limpa e não arruma. E quando você vê o mundo das trevas até hoje, quando usa esse anfíbio para alguma operação do mal, você pode ver, ninguém atravessa uma faca, eles não botam fogo, eles costuram a boca, porque é um movimento de definhação, de perda de avanço, porque a rã são espíritos liguentos, aquelas coisas que acumulam, que vai impedindo você no teu avanço. Por isso que o versículo 8, versículo 9, é muito intrigante, porque vai dizer assim: falou Moisés a Faraó, me torna digno de dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, da tua casa, e fiquem somente no rio? Ele pergunta quando. Aquele homem chamado Faraó, ele se levanta. Tinha rã na casa dele, tinha rã na mesa, tinha rã na gaveta, tinha rã no leito, tinha rã no guarda-roupa, era rã para tudo quanto é lugar. E as pessoas que estavam debaixo dele, seus oficiais, tinham rãs. Seus empregados, seus funcionários tinham rãs, seus filhos tinham rãs, tinha rã no leito, tinha rã na vida íntima. E de repente, ele está apavorado, diz: pelo amor de Deus, Moisés, ora, roga a Deus para tirar essa rã de mim. Versículo próximo, aí Moisés pergunta: quando que você quer que eu faça isso? Ele diz: amanhã. Amanhã. Como? Faraó, amanhã. Tá, você quer dormir mais uma noite com as rãs? É isso. Esse é o movimento da rãs. As coisas que procrastinam, aquilo que a gente encerra um ciclo e não ajeita, empurra ele para o próximo, ele vai junto, e você sabe o que tem que fazer e não faz, sabe que tem que limpar e não limpa, sabe que tem que arrumar e não arruma, sabe que tem que jogar fora mas não joga, vai ficando, aquelas rãs as rãs vão chegando, elas vão pegando, elas te colocam numa condição que aquilo vai pesando na tua consciência, no teu HD, vai pesando, as rãs vão tomando, e a sua realidade não te garante entrar no próximo ciclo com um aparato organizado para a glória que o próximo ciclo tem para entregar possa chegar. E sabe o que Moisés fala? Então tá bom, vai ser conforme a tua. Quantas coisas eu sei que eu tenho que jogar fora, quantas coisas eu sei da minha vida que está pendurada ali no meu inconsciente, me martelando. Eu sei que eu tenho que ajeitar, mas não ajeito. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu prefiro dormir mais uma noite com a rã, eu prefiro dormir mais um dia com a rã. E sabe de uma coisa? Cada ciclo mínimo, ele me pede para me dar um corte. Não, sabe, eu gosto desse exemplo porque é muito forte, porque a Lulu fala sobre isso. A coisa básica de uma mulher, de uma dona de casa, quando ela vai dormir, a casa está ajeitada, a cozinha está ajeitada, mas de repente na pia ficou aqueles últimos
3 pratos, 2 xícaras, 4 talheres e uma panelinha. E ela olha para aquilo, ela sabe que se ela resolver botar a mão ali e lavar e zerar, em 10 minutos ela faz aquilo. Mas de repente ela pensa, sabe, estou cansado, eu vou dormir. Amanhã eu lavo isso aqui, se é 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, melhor fazer esses 10 minutos amanhã. E ela decide dormir mais uma noite com as rãs. E chega no outro dia, não consegue explicar. Mas parece que só não acordar e entrar na cozinha, parece que de noite já apareceu mais 3 xícaras, mais 5, aquilo cresce. E ela vai fazer na hora, ela não faz, porque ela já vai tomar café, então ela já pensa, vou tomar o café com a louça do café, eu junto tudo, lavo uma vez só, e de alguma maneira aquilo acumula e ela não lava, e aquilo, daqui a pouco ela começa a fazer, mas daí um telefone toca, um filho chama aquilo, e aquilo fica, as rãs ficam a manhã inteira ali, e aquilo que ela faria no 10 minutos, no dia anterior, porque ela dormiu uma noite com a rã, de manhã as rãs não deixam ela resolver aquele problema. Quem sabe o que eu estou falando aqui? O mês de dezembro, minha alma começa a me trazer estratos, porque ela não quer dormir, ela não quer entrar no ano novo com as rãs, ela não quer entrar no próximo ano com as rãs. Ontem eu dei uma fala aqui, tem um elemento divino que estava dentro da sociedade até uns anos atrás. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, que a igreja, ela conquistou muitas coisas sobre a face da terra, das quais, nesses últimos tempos, foram perdidos muitos valores de Deus, que estavam na sociedade, implantado pela igreja, quer a pessoa servisse a Deus ou não, ela tinha isso, até 50, 70 anos atrás, uma pessoa não precisava ser crente, uma pessoa não precisava ter Bíblia ou coisa desse tipo, para casar virgem. Isso era um valor que estava implícito na sociedade. Um divórcio era um escândalo, independente da pessoa ser crente ou não. Mas Jesus disse, nos últimos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então muitos valores se perderam. Mas um valor que tinha nos dias passados, eu lembro quando eu era criança, é que chegava no final do ano, em dezembro, os antigos, eles limpavam, lavavam a casa, eles pintavam o muro, eles reformavam a cerca, eles arrumavam os trincos, porque aquilo é uma forma de você entrar no outro ano zerado, e era uma forma de você olhar para o ano anterior e ser grato ao ano anterior. E você olhava para aquela cerca que te protegeu a tua casa, estava ali demarcando o limite da tua casa um ano todo, mas durante o ano, uma estaca daquela, chuva e sol, ela apodreceu. Outra, o cachorro tentou passar para atacar o outro cachorro, a estaca quebrou. E quando chegava em dezembro, aquela família olhava para aquela cerca e dizia, muito obrigado, você me serviu o ano todo. Então agora trocava a estaca, arrumava aquela que estava estragada, pintava a cerca e dava gratidão, muito obrigado. O ano novo, você não vai entrar desgastado por aquilo que você ofereceu. Então entregava honra para aquilo, lavava a casa, limpava as coisas, fazia faxina e chegava e podia dizer, ano velho, muito obrigado, não estou te devendo nada. Ano novo, você pode me entregar tudo que você tem. Para quê? Porque essa casa está ajeitada, ela praticou gratidão, ela se preparou para esperar a glória que o ano seguinte tenha. Eles faziam isso, antigos. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Pois bem, hoje há um movimento espiritual das rãs que faz com que eu e você, a gente acaba escolhendo de dormir mais uma noite com as rãs, de dormir mais uma semana com as rãs, de dormir mais um mês com as rãs. Coisas que a gente sabe que tem que fazer, coisas que a gente sabe que tem que arrumar. Ouça, pegue isso no seu espírito. É uma palavra pastoral, mas eu recebi a autorização do apóstolo Hermes Feitosa para ministrar sobre isso. Eu pedi para ele, porque é uma palavra pastoral, ela tem que vir do pastor da casa. Mas eu estou avalizado, então eu estou te falando, não entre no próximo ano com as rãs da sua bagagem. Ajeite o que precisa ser ajeitado,
arruma o que precisa ser arrumado. Isso são demônios. Os demônios se valem daquilo que está estragado, daquilo que está quebrado, daquilo que você tem. Como que eu faço isso? Comece pelas coisas simples. Comece arrumando a sua gaveta. Comece arrumando o seu guarda-roupa. Aquilo que está estragado, conserta. Está quebrado, arruma. Está sujo, limpa. Não serve mais, tira, põe na rua. Mas ajeita. Não entre o próximo ano com as rãs. As rãs estão ali, naquela gaveta, cheia de cabo, que você tem o cabo do iPod, o cabo do primeiro celular que você comprou, que não serve mais para nada, mas como é novo, você não consegue jogar aquilo fora. Cada vez que precisa de um cabo, aquele USB, tá aquela montoeira de coisa misturada ali, as rãs pula para lá, pula para cá. Pega isso tudo, não leva ela para 2026, limpa, joga fora, arruma. Se a glória vir, ela precisa encontrar as coisas ajeitadas, organizadas. A glória não vem sobre bagunça. Quando a glória chega, a glória empurra as rãs para fora. Por isso que a primeira praga foi água transformada em sangue. O que é água transformada em sangue? O primeiro milagre que começa a arrancar as pessoas do Egito é o Jesus que transforma a água em sangue. O segundo passo, as rãs têm que sair, porque nós precisamos progredir. Aquelas coisas que ficam. Ouça, nós viemos de uma geração de pais que vieram de um tempo muito escasso. Alguns eram filhos daqueles que viveram na guerra. Então guardava tudo, aquele sentimento que ia perder, acumulava muita coisa. Talvez você tenha aquela herança do seu pai ainda. E cada vez que precisa de uma pilha, ou para um controle, ou para um brinquedo, ou para fazer funcionar o relógio, ou qualquer coisa, está lá, vai buscar naquela gaveta aquela montoeira de pilha, e pega, coloca no controle, não funciona, bota de volta junto com as outras. Quem sabe o que eu estou falando, irmão? Cada vez, vai botar, vai volta, bota de volta, e a jã pula para lá, pula para cá, mas não joga fora. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito mais espiritual do que você pensa. É muito mais espiritual do que você pensa. Se a glória vem vir, não leve as rãs para 2026. Quanto que custa aquele controle remoto que você perdeu o negocinho que o teu sobrinho, o teu irmão mais moço, o teu neto quebrou, e cada vez que aquele controle cai no chão, pula a pilha, vai buscar embaixo do sofá. Daqui a pouco tu quer, não tá a pilha, não, só tá uma pilha, a outra não tá. E você vai na gaveta e bota, não era aquela, você devolve. Jogue as rãs fora. Jogue as rãs fora. Os espíritos. Mas para mim, sabe onde é que a rã está? A rã está lá naquele morador de rua, com aquele carrinho cheio de coisa. Aonde tem sujeira, aonde tem coisa quebrada, aonde tem coisa... Irmãos, isso é muito mais espiritual do que você possa imaginar. Aquele portão que cada vez que você abre, sai do trilho. A vida toda. A esposa esperando você ir lá, vai, arruma aquele portão. Você é um cidadão do reino. Você é alguém que hospeda a glória de Deus. Não vem me dizer que é por falta de dinheiro, porque eu posso provar para você que não é. Eu fico 30 dias dentro da sua casa e eu mostro para você que a questão não é dinheiro. A questão são as rãs que precisam ser arrancadas. Por quê? Porque a prosperidade, a glória do próximo ano, aquilo que o ano tem para entregar, precisa encontrar a ordem. Uma hospedaria. Uma hospedaria. Começa arrumando as coisas. Já se acostumou com a coisa quebrada. Ouça, muitos de vocês são filhos de pais, do qual eu fiz parte. Colava o pivô com chiclete, Durepox no Renox que quebrava.
Nossos carros, como é que eram os nossos carros, irmãos? Carro a gente não levava para a oficina não, a gente arrumava em casa. Tinha Durepox aqui, tinha chiclete ali. Meu Deus, aquele pedacinho de pauzinho que a gente colocava atrás do toca-fita, para o toca-fita não vibrar. O banco, tinha mais um sarrafinho no banco, que para trás ele passava direto, botava aquele sarrafinho, aí a esposa puxava para frente, caía, daqui a pouco cadê o pauzinho? Alguém limpou o carro, jogou o pauzinho fora, pega outro, pelo amor de Deus. Às vezes a gente tem um carro todo assim, a gente tinha um carro assim, Davi, o vidro, um já não abria, tinha botado um pau que segurava o vidro, o outro dá-lhe talco, quem tinha que ajudar, aí o pauzinho atrás do toca-fita, mais o sarrafo para segurar o banco, mais outro negócio, cada vez que ia emprestar o carro, tinha que dar um curso para a pessoa poder andar no carro. Tudo bem, nós viemos do zero, nós não tínhamos nada, então ter um carro já era alguma coisa. Só que, por favor, isso é o padrão para quem largou, mas não é padrão para quem termina. Ouça, Jesus, ele começou como um pregador, mas acabou como um modelo. O seu progresso precisa mandar as rãs embora. É um DNA. Essas coisas são muito mais espirituais do que você possa imaginar. Uma das coisas que não me animam com as pessoas que oram no monte é que quando desce do monte, eles têm a vida muito atrapalhada. Faz quase a gente acreditar que não é bom orar no monte. Oxalá todos nós fôssemos para o monte orar. E eu sei que não é todo mundo assim, mas você sabe do que eu estou falando. Porque lá está escuro, profecia, você dá para tudo quanto é lado. Agora voltar e mostrar que o Deus que você encontrou lá em cima ordena a tua casa, se não, aí você vai precisar. Porque tem uma glória para descer. Quando Jesus chegou no mundo, a glória de Deus não tinha uma hospedagem para ele. Eu lembro, a gente tinha um carro assim, Davi. Aí sabe o que acontecia? Chegava a hora de vender o carro, a gente tirava um dia, ia na oficina, chegava lá, sarrafo que segurava o banco, era só um parafuso, Davi. O cara botava. O toquinho que segurava o toca-fita, era só a pregazinha ali que tinha quebrado, o cara trocava. Aí colocava a maquininha do negócio do vidro, arrumava. Chegava lá, arrumava o carro todo, gastava R$800, perdia um dia, voltava para casa. Quando voltava para casa, meu Deus, que carro maravilhoso, funcionava tudo, que coisa boa. Tirou as rãs para entregar para outra, porque muito provavelmente o outro que está comprando não tem rã na vida dele, e ele atrai as coisas arrumadas. Aí na hora de entregar para frente arruma, e quando vive com a rã. Não entre em 2026 com as rãs. Eu sei que tem coisas que você não vai poder resolver esse ano, são grandes, mas quer saber, eu vou te dar uma chave aqui para as coisas grandes funcionar como um milagre. Resolva aquelas que você pode resolver. Ajeite o seu guarda-roupa. Ajeite seu guarda-roupa, pelo amor de Deus. Você está com aquela roupa zero, aquela roupa que você ganhou, está esperando emagrecer 28 quilos para entrar naquela. Pelo amor de Deus, dá ela de oferta, quem sabe o milagre do emagrecimento não chega. Arruma. Arruma. Cada vez que vai tomar banho, se tem uma espuma no olho, alguma coisa, quer pegar um condicionador, tem 500 potinhos ali, não usa 90% daqueles potinhos, joga fora. Aquele negócio que você comprou para emagrecer e não tomou, joga fora. É suplemento, é não sei o que, bababá, que você está. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando que você quer que eu tire as rãs? Amanhã. São demônios, espíritos que entram na procrastinação,
que entram no rolo, e eles acionam a nossa justiça própria. Aí você está no SPC por causa de R$ 48, por causa da parcela da Vivo, que você sabe que pagou, mas a Vivo cobrou de novo, e você liga, aí o telefone cai, você liga, o telefone cai, aí você está com ódio, você não paga. Pague esses R$ 48, não fica no SPC. Está indo comer pizza, está indo no McDonald's, mas o carro está com o documento atrasado, desviando de tudo quanto é tipo de blitz. Você é um homem de Deus, um homem de reino, uma mulher de reino. Ele passa na blitz, e quando o cara olha tudo, não está tudo correto, e você, muito obrigado, Deus abençoe, Jesus te abençoe. O policial pensa, sabia que era crente, está tudo certinho, porque você é um representante do reino. A primeira coisa depois da água virar sangue, é que ele começa a limpar as rãs da sua casa, para que a glória que tem o próximo ciclo, para te entregar, ela possa chegar. Senão elas chegam, mas não se hospedam, porque as rãs não deixam. Eu tenho falado algumas coisas engraçadas aqui, mas eu espero que você pegue o espírito daquilo que é real. Não entre no ano novo com as rãs. Aquilo que você puder ajeitar, ajeita. O que você puder arrumar, arrume. Eu falei isso na igreja. Eu ministrei isso domingo, Wagner. É incrível, os irmãos postando no Instagram as limpezas do quarto da bagunça. Aquele negócio, sabe? A gente é bom para... Aquele quarto, qual aquele quarto? Você sabe o que eu estou falando. Qual que é aquele quarto, irmão? Que o teu marido chega e diz assim, eu estou chegando em casa, o fulano está indo comigo. Ai, pronto. Aí vocês fazem o caminho mais longo, eu preciso de 10 minutos. Mano, daquele 10 minutos é uma correria dentro daquela casa. E vai pegando, e vai juntando, e vai pegando, e vai juntando, e vai pegando, e vai juntando. Põe no quarto, joga, fecha a chave. Glória a Deus, limpou. Não, as rãs estão tudo lá. Está tudo lá. Aquilo embaraça a nossa vida. E não é simples, não é fácil. Você não resolve isso num dia, você não resolve isso no mês, mas você vai adquirindo um DNA de uma casa, de uma vida, que as rãs, elas não têm vez e não têm voz. É claro que eu estou falando todas essas coisas, não é porque eu vi dentro da sua casa, é porque eu sei do desembaraço que eu vou saindo. Sem contar as rãs que estão aí no teu banco de relacionamento. Ouça, aquele áudio, aquela mensagem que você guarda até hoje, porque se um dia precisar, você joga aquilo fora, apaga, manda essa rã embora. Que justiça própria é essa? Está guardando até hoje aquele áudio, aquela mensagem, porque se o BA acontecer lá na frente, você tem aquilo ainda para mostrar. Pelo amor de Deus, manda a rã embora, apaga aquilo, libera. Isso são rãs do mundo relacional. Não entre em 2026 com as rãs. Se limpe, se desvencilhe. 2025 é um barco onde o Paulo está dentro e ele vai naufragar. Não vai naufragar porque deu errado, simplesmente porque está acabando. Então vai jogando tudo fora, para você chegar na praia, entrar no próximo ano. Hoje eu vejo quanto que é difícil para a bênção do Senhor chegar em alguns lares cristãos. Vejo o quanto que é difícil. Aquele carro, meu Deus, já se acostumou, porque carrega 2 crianças. Aí já o iogurte está derramado para um lado, é mamadeira para o outro, é bico, é não sei o que, é aquela confusão. Ouça, irmãos, não pense que está conversando com você é a louca da limpeza, não, que eu não estou falando disso. E não pense que a pessoa que não tem as coisas organizadas em casa, não. Irmãos, eu não estou falando de você não ser uma pessoa que quando precisa de algo tem guardado.
Eu venho de uma casa, meu pai, se precisasse de uma escada, ele tinha. Se precisasse de uma corda, ele tinha. Se precisasse de um serrote, ele tinha. Mas aquilo tudo estava lá, cada um no seu lugar, devidamente guardado. Eu estou falando daquelas coisas. Aliás, quem vive com as rãs, quando precisa mesmo de uma coisa, não tem. Não precisa, não tem. E fica sempre com raiva. Por quê? Porque a chave de fenda do tamanho que você sempre usa nunca está lá. Só tem aquela pequenininha e aquela enorme. A do meio que a gente usa toda hora não está. Não leve as rãs. São espíritos. Milito contra a tua vida, milito contra a tua casa. E ele disse, vai estar, sabe aonde? Vai estar nos teus territórios. Que são tomados de territórios espirituais. Vai estar na tua vida, vai estar no teu leito. Vai disputar espaço com a tua relação íntima. Vai estar dentro do teu quarto, vai disputar espaço com quem você é, com o relacionamento que você tem com você mesmo. Vai estar nas suas amassadeiras, naquilo que é produtividade para você, naquilo que são os desempenhos da sua vida. Vai estar. Não durma mais uma noite. Não passe mais um ano com as rãs. Eu sei que já está tarde. A gente já começou tarde. Mas se você olhar, quando Esdras e Neemias estavam restaurando os muros de Jerusalém, quando eles acabaram tudo, estava tudo pronto, voltou o sacerdócio levítico, eles voltaram da Babilônia, voltaram do cativeiro, organizaram tudo. Neemias diz que ele começou a ver que os mercadores entravam para vender uva, vinho e figo no dia de sábado. Precisa falar sobre uva, irmão? Sobre azeite, uva e figo dia de sábado. No dia de sábado. E Neemias se levanta. O que vocês estão pensando? Por que a gente foi parar no cativeiro? Nossos pais pararam no cativeiro exatamente porque profanaram o sábado, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Colocando no dia de sábado o vinho, aquilo que era para ser alegria, virou trabalho. Estão comprando, estão tendo vinho, estão tendo azeite, tem unção, tem glória, mas não tem descanso, não tem desfrute. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que a partir daquele dia, quando começava a dar, na sexta-feira, quando começava a anoitecer, que dava sombra nas portas da cidade de Jerusalém, eles fechavam a porta, só abria no sábado, final da tarde. Ele não deixava mais as portas abertas, para que o sábado, o descanso do Senhor fosse respeitado. E botou os mercadores para o lado de fora. Depois você lê, em Neemias capítulo 13, a partir do versículo 14, se eu não me engano, mas não tenta olhar agora. Sabe o que diz? Que ele olhou em cima do muro, e ele viu que os mercadores ficavam pernoitando do lado de fora da porta. Ficaram pernoitando. Por que ficavam pernoitando? Porque a gente até a gente coloca as coisas para o lado de fora, mas eles ficavam pernoitando na hora de um cansaço, na hora de uma ofensa, na hora de uma frustração, na hora do desânimo. Eles estão ali para entrar de volta. Às vezes a gente toma algumas atitudes de um culto que dura só no outro, vem de um retiro, toma decisões, mas que não perduram. Por quê? Porque os mercadores ficaram do lado de fora. Neemias fala que ele foi e bateu pesado com eles até eles ir embora. Por quê? Porque esse tipo de ranço são coisas que vêm da sua cultura, da sua casa, ou da pessoa com quem você casou, que vem incutido na sua linhagem, e que te mantém numa mente escravizada. E o Senhor quer entregar coisas. Eu sei, irmãos, Deus quer entregar coisas. E a gente fica fazendo conta, acha que é dinheiro. Não, não é dinheiro. Ajeite o que você tem, limpe, organize, e você vai ver. Se eu não me engano, Apocalipse, dos 7 flagelos, Apocalipse capítulo 16, eu acho, vou subir por aqui mesmo, 16, versículo 10, coloque para mim, por favor.
16, versículo 10, se eu não me engano, em Apocalipse. Eu vou ver. Não sei se alguém pode me ajudar aí. Versículo próximo. Versículo próximo. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, sobre o grande, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Versículo próximo. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a... Eu não quero entrar em escatologia, eu não sou bom nisso. Isso aproveito para aprender com os meus irmãos que sabem. Então não quero entrar no mérito da escatologia. Mas a Bíblia fala sobre 3 espíritos imundos que saem. Como? Porque a palavra aqui, irmãos, de destaque é o imundo. Aquilo que se vale do que está quebrado, aquilo que se vale do que está estragado, aquilo que se vale da procrastinação. São demônios que vivem naquilo que é acúmulo. Só que, por favor, dá um pouco daqueles livros que você não vai ler. Por favor. Até que a gente vai vencendo, irmãos. A gente vai vencendo. Aplicativos no celular, coisa que nunca usei. Eu fico pensando em alguns ali. O que está fazendo isso ali? Eu vou para casa, eu vou tirar. Porque a dificuldade de manter. Você encerra um ciclo de um dia, vai sobrando coisa para o outro. Encerra um ciclo de uma semana, vai levando para outro. Aquilo vai acumulando a nossa casa. Eu sei que já está tarde, e eu preciso respeitar. Mas eu gostaria que você refletisse. E algumas rãs, elas não vão poder entrar em 2026. Agora, por favor, não vá para casa encher a paciência do seu marido, encher a paciência da sua esposa. Está vendo? Eu não falei, tu é acumulador. Não, irmão, pelo amor de Deus, tira as rãs da sua vida. Porque até a gente ficar falando sempre a mesma coisa, também é rã. Eu estou falando de uma palavra pastoral, que eu pedi permissão para entregar. Sua alma está fazendo algum extrato. Algumas coisas que você nem acredita mais que dá para ir. E dá. O caderno dá conta. Faça conta. Escreva. Escreva. Mas muitas vezes eu não escrevo. Você não escreve por quê? Porque já sabe que não quer ver o que está ali dentro. E encara aquilo. Encara simplesmente. Porque uma vez que você decidiu que a rã não vai ficar aqui, mas encara, coloca. Escreve tudo. Eu lembro, estava falando outro dia, um casal que eu e a Lulu resolvemos dar a finança deles. Põe tudo aqui. Eu estava com um problema num casal que a gente discipulou por um bom tempo. Escreve aí. Aí eles escrevem sempre meia dúzia de coisa. Tá bom. E o IPVA do carro? Tá bom, o IPVA é só em dezembro, tá? E vocês estão se organizando para quando chegar em dezembro pagar o IPVA? Ah, nós vamos se organizar. Se organizaram para o dezembro do ano passado? Não. Mas o IPVA chega, você já sabe que chega. A gente já sabe que chega. Por que ele chega como se não fosse acontecer? Tá, e tal coisa. Tá, e tal coisa. De 5 que eles botaram, virou numas 15. Porque eu ia perguntando, eu sabia que tinha. Por último, não tinha mais nada. Só que eu olhei para ela. Ela era uma moça afro, com cabelo lindo, todo cacheado assim até que... Eu disse, cara, vai creme aí que não é pouco não, hein? Eu perguntei, quanto é que você gasta de creme, de coisa por mês para deixar esse cabelo lindo assim?
Ela disse: eu digo: o quê? Quando ela falou em voz alta, o marido não estava no caderno da conta. Coloque ali, não tenha medo de encarar. O recurso vem quando você encara. Mas as rãs subiram em cima do caderno. Eu gostaria que essa noite ela não ficasse no campo das coisas engraçadas, mas se elas pudessem entrar num lugar no nosso coração. Comece tomando decisões agora, que a conferência que vai derramar glória, ela precisa chegar, e ela tem um lugar para ser hospedada. Uma glória mística. Eu não vou dizer que não é glória, porque ela é. Mas se ela não encontrar uma hospedagem, aquilo não glorifica o Senhor. Comece pela sua gaveta, comece pelo seu guarda-roupa, comece pelo seu carro, comece pelo seu quarto. Arrume, ajeite, limpe. Tem coisa quebrada, arruma. Aquela dívida antiga que você não conta mais como dívida só porque já faz 5 anos, irmão, se caducou para os outros, mas não caducou para você. Vai lá. Tem pessoa que o cartão já estourou, não consegui pagar no mês, 5 meses, 6 meses, pronto, aquilo já não é mais dívida, deixou lá. Mas na Black Friday você estava ali procurando promoção na Black Friday. Na Black Friday também o pessoal do cartão às vezes quebra 90% da dívida. Homens e mulheres que vão hospedar a glória de Deus, que chegam num lugar e honram o Senhor. Não estou falando de uma crise que você passa, de um deserto que você passa, não. Até porque deserto, irmão, não é ausência de coisa. Meu querido amigo pastor Ricardo gosta de falar sobre isso. Eles não estavam pobres no deserto, não. Saíram com muito ouro do Egito, saíram com muita prata do Egito. O problema é que ouro e prata lá não servia para nada. Porque deserto não é onde você tem ausência de coisas, não. Deserto é quando aquilo que você tem não resolve o teu problema. Chega um câncer e não importa quanto dinheiro você tem na sua conta. Um filho que desvia, não importa quanta teologia você já fez. Agora aquilo que está na mão, aquilo que pode ser feito, acredita no pastor Juscelio. Vai, só que não limpa só não, limpa orando em línguas, limpa expulsando demônio, vai arrancando, faz uma limpeza espiritual, vai. A Luzinha, volta e meia, ela pega a VAP. E eu cansei, as meninas cresceram, vendo a Luzinha fazer determinadas faxinas de libertação. Porque as coisas vão acumulando, irmão, é verdade. E é só a gente, eles ficam do lado de fora. Você dá um cochilo, as coisas. Nós fomos morar numa casa grande. Chegamos lá, nós só enchia 2 cômodos. 2 cômodos, o resto vai lá hoje. Encheu tudo, irmão. Não pensa que é falta de espaço, não. Agora hoje, graças a Deus, a minha Luzinha, ela é. Pai, eu não gosto nem de tocar quando o assunto é luz, porque é como eu falo, você quer casar com mulher não sabe, não pensa que é tudo bom, não, que não é. Que você ganha em tudo, mas está sempre errado, e isso é uma raiva que você vai ter que, ou você decide passar isso com alegria, ou então nem entra. Os irmãos lá em Mevan, Campinas, começaram a fazer limpeza, arrumar coisas e postar no Instagram. Pegou, Wagner, uma onda. Por quê? Porque os demônios se acumulam nesse lugar. Se acumulam na nossa vida, se acumulam na nossa amassadeira, se acumulam nas pessoas que estão abaixo de nós. Pode ficar de pé comigo se você puder. 2026. Eu não vou passar mais uma virada de ano com a Sansa. Acredite. Isso sempre funcionou conosco. Quem aqui, quando eu falava,
começou a detectar algumas rãs na sua vida ou na sua casa. Então está certo, irmão. Então eu quero orar com você. Você levantou a mão, pode vir aqui, não. Vai ser só uma oração só. Você não vai vir chapar, não. Você vai vir orar. Porque eu creio numa palavra. Quando Deus dá uma palavra, o recurso vem junto para isso. O que 2026 tem para te entregar, vai entregar full, vai entregar cheio, vai entregar cheio. Oh Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Pode chegar, irmão, pode chegar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui, Senhor. Deus, eu coloco na tua presença cada casa, cada carro, cada trabalho, cada carreira, cada ministério, cada profissão. Coloca os filhos de cada um aqui, genros, noras, netos. Sim, Senhor, todos os documentos que levam o nome deles, coisas, contas a ser pagas, situações que encontraram um embaraço em algum momento, em algum lugar, esteja na justiça ou esteja na decisão de alguém. Pai, em nome do Senhor, quem arranca as pragas é o Senhor. E o Senhor é o mesmo Deus que arrancou as pragas daquele lugar. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, heranças de iniquidades familiares, mentes que foram cravadas numa medida, se acostumaram dessa forma. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, nessa noite, que pelos mesmos canais que essas rãs entraram, que esses espíritos imundos entraram, que esses espíritos imundos encontraram algum tipo de legalidade, se na linhagem, se na cultura do lugar, se na criação. Oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a tua mão poderosa, não tem nada que o sacrifício na cruz do Calvário não tenha exposto ao ridículo todos os demônios. Efésios capítulo 2, o Senhor diz que na cruz foi exposto ao ridículo todos os demônios. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse homem, essa mulher comece a receber uma capacidade, comece a receber uma mente organizada, comece a receber uma coragem dentro do seu interior, uma habilidade, uma capacidade de organizar, de arrumar o que está quebrado, de encarar aonde tem vergonha, Senhor, aonde tem medo, aonde tem intimidação, aonde entrou a sujeira, seja ela de qual caminho for, Pai, ela seja arrancada agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, para que essa casa, essa vida, esse homem, essa mulher, ela seja limpa aos seus arredores, meu Pai, em nome de Jesus. As rãs que estão no leito, que estão no quarto, que estão na cama, que estão nos oficiais, que estão nas amassadeiras, sejam arrancados agora esses demônios, sejam tirados agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Muda a mitra, muda a mentalidade, Senhor, abre os olhos para que eles vejam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aparece mesmo em sonho, começa a revelar,
coisas que entraram de forma indevida, coisas que estão ali procrastinadas, começa a mostrar, começa a revelar, e todo medo, toda intimidação, toda cegueira seja arrancada agora. Eu oro pelo espírito de coragem, eu oro pelo espírito de excelência, espírito de excelência, espírito de excelência, espírito de excelência, espírito de excelência. O espírito que esteve em José, que quando serviu Potifar foi o melhor mordomo, quando estava escravo foi o melhor escravo, e na cadeia foi o melhor presidiário, por isso chegou a governar o Egito. Que o Espírito, Senhor, que esteve sobre José, o espírito de excelência, começa a entrar. Eu expulso em nome de Jesus todo demônio de podridão, todo demônio de sujeira, todo demônio de embaraço, que quebra as coisas, que mantém as coisas quebradas, que mantém as coisas desarrumadas, que não dá lugar para a hospedaria da glória de Deus. Eles sejam arrancados agora, em nome do Senhor Jesus. Se eles receberam sacrifícios, se eles receberam oferendas, se eles receberam seja o que for, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelo sacrifício de Cristo nessa hora, eliminando toda a consagração que foi em algum momento recebida na sua linhagem. Eu declaro em nome do Senhor força, limpeza, mente organizada. Eu declaro um canal para administrar a prosperidade. Eu declaro um canal para administrar a provisão. Eu declaro um canal de graça para administrar o crescimento, o desenvolvimento, sem desperdício, sem desperdício, sem desperdício, sem desperdício. Eu oro por uma mente gestora, eu oro por uma mente administradora, eu oro por uma mente capacitada, em nome do Senhor Jesus. Pai, ajuda esse homem, capacita essa mulher, aquilo que trouxe de herança da casa, que da sua linhagem, meu Deus, agora em nome de Jesus. Assim como Gideão colocou um cabo, colocou uma corda e puxou o altar de Baal da sua casa, eu oro agora que esse homem, essa mulher, seja revestido de poder, e todo o altar de Baal que está na sua casa seja arrancado agora, em nome do Senhor Jesus. Uma capacidade criativa, uma capacidade de governança, uma capacidade de excelência, uma capacidade de um espírito criativo, que sabe fazer, que sabe criar, que sabe consertar, que sabe arrumar, que sabe separar o velho do novo. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim, meu irmão, se você puder. Receba o espírito de excelência aí. Receba o espírito de excelência. Receba uma mente capaz de trabalhar a expansão, o desenvolvimento das coisas. Eu quero declarar no nome do Senhor que as coisas na sua vida, na sua casa, e aquilo que leva o seu nome, o seu sobrenome, aonde tem rãs ali, dessa figura de palavra, que é uma ação no reino espiritual, começa diante dos teus olhos, aquilo começa a gritar. Aquilo começa a gritar. Eu nunca vou esquecer o dia. Quem conhece a minha história sabe desse testemunho. Comprei um carro que eu não tinha condições de comprar, mas os irmãos quiseram me ajudar, então eu acabei comprando um carro zero, uma categoria acima do que eu podia. Então eu vi que a minha Lulu nem sorria muito para isso, mas eu acabei comprando. Eu lembro que eu cheguei em casa com aquele carro, empolgado para mostrar para a Lulu. Estacionei o carro na garagem. Quando eu entrei na cozinha, eu nunca vou esquecer disso, foi uma das marcas da minha vida. Quando eu entrei na cozinha, que eu vi aquele jogo de cozinha amarelo, aquele de 3 portinhas, queimado embaixo, porque sempre fica em cima do fogão, exatamente desse jeito. Aquele outro armáriozinho, que aí ele é em pezinho, quem sabe o que eu estou falando, de 3 portinhas em pé, com um tijolo, a pia com as 2 portas assim. Eu olhei aquilo ali e disse: meu Deus, que cozinha é essa que eu estou deixando para mim, que eu entrego para minha esposa? Só que, irmãos, eu já morava ali há anos. Já eram alguns anos que eu morava naquela cozinha. Eu comia todo dia ali. A mesa de plástico, porque na enchente de 2008 a gente deu a nossa mesa
Pegamos uma de plástico, essa aí, cada vez que você senta, bate e derrama um café. E eu olhei, como que eu fui comprar um carro zero? Que a minha esposa, que valoriza tanta casa, tão doméstica, tão do lar, meus olhos, as escamas dos meus olhos caíram. 60 vezes um carneiro dessa altura. Meu Deus, fiquei tão ruim, mas não importa. Demorou, minha esposa esperou muito, não precisava esperar tantos anos assim, mas as escamas dos meus olhos caíram. Eu oro na sua vida, que as escamas dos olhos vão cair quando você olhar aquilo tem rã. Você vai saber, você vai lembrar dessa palavra. Ainda que você vai estar como eu não pude ir lá e devolver o carro, ainda que aquele carro conversou comigo mês após mês, cada parcela que eu tive que pagar, mas dentro do meu coração entrou um arrependimento. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, vamos considerar que vamos considerar só que aquele homem devia para muita gente. E ele disse: mestre, eu vou pagar todo mundo que eu devo. Se eu fosse Jesus, sabe o que eu ia dizer? Então vai lá, paga todo mundo, traz as notas promissórias aqui, carta de anuência de cada coisa, que eu vou liberar uma bênção sobre a sua casa. Não. Quando ele disse: eu vou pagar tudo que eu devo, ele disse assim, Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Ele não tinha pago ninguém, eu não sei se ele tinha dinheiro para pagar, mas quando o coração se alinha, o céu já começa a trabalhar. Alinhe o seu coração. Não entre em 2026 com as rãs. Amém? Você recebe essa palavra? Você consegue jogar a mão lá em cima e dar um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pastor Emerson Feitosa, por favor.